Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje finalmente vamos falar sobre o próximo grande lançamento da Disney, que já tá quase chegando, faltam aí com menos de 2 semanas do momento que esse vídeo tá saindo no canal, já tem até pré-venda nos cinemas, então já passou da hora da gente falar quais são as minhas expectativas para a nova produção aí da franquia Mufasa, na verdade da franquia O Rei Leão, falei errado. Ai, que burro! Para a nova produção aí da franquia O Rei Leão, essa prequel do live action de Araki de 2019. Vamos lá, inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo e agora sim, vamos pro que interessa, roda a vinheta. É muito óbvio por que Mufasa, o Rei Leão, existe. Nós estamos falando de uma prequel, né, uma segunda entrada na franquia, uma franquia que foi reiniciada nos cinemas em 2019 com aquele live action, vamos dizer assim, de O Rei Leão. Apesar de ser animação, até o diretor Barry Jenkins falou que é animação, eu vou estabelecer como live action, eu vou chamar de live action pra gente diferenciar de tudo que é franquia animada, tá? A gente separa franquia animada, O Rei Leão de 94, as 2 sequências e as séries, Timão e Pumba e Guarda do Leão. Isso aqui é a nova franquia de O Rei Leão, que é a franquia live action, eu vou chamar assim, tá? A franquia se iniciou em 2019 com aquele live action lançado naquele ano, que surpreendeu até mais do que o esperado, provavelmente pela Disney e pelo público, um filme que custou 260 milhões de dólares e apesar de não ter sido tão bem recebido quanto era esperado, arrecadou 1,6 bilhão de dólares, se tornando um gigantesco sucesso até hoje, 5 anos depois, figurando no top 10 de maiores bilheterias de todos os tempos. É um absurdo e é óbvio que por isso a Disney lançaria mais filmes dentro dessa franquia. O próprio presidente da Disney Studios já disse uma vez que faz sentido que o Rei Leão seja ampliado, que haja mais produções dentro da franquia. E eu concordo com ele. É uma franquia muito querida que tem muito espaço para ser expandida, tanto para trás quanto para frente. Agora a gente tá vendo uma prequel, mas a gente ainda, além de ter o Rei Leão 2, que eu acredito que será adaptado, porque tudo indica para esse lado, né? Mas a gente ainda pode ampliar essa história com novos personagens e um caminho diferente até do que foi o que a franquia animada seguiu, né? Que é outro rumo, outro caminho. Portanto, eu tô até me alongando demais falando isso, mas eu diria que abre espaço para uma franquia maior e a Disney vai fazer isso provavelmente, né? Eu só não sei se esse filme vai ser tão bem recebido e nem se vai fazer tanto sucesso quanto o primeiro, eu duvido que faça tanto sucesso quanto o primeiro, justamente por causa da receptividade do primeiro. O primeiro teve o fator curiosidade e nostalgia a seu favor. Esse aqui não tem e tem os 5 anos de envelhecimento do primeiro. O primeiro não envelheceu bem, as pessoas não gostam tanto do live action de 2019, portanto eu acho que isso pode jogar contra esse filme na questão financeira. Mas eu já adianto, o teor desse vídeo vai ser, eu acho que Mufasa vai ser um bom filme, eu diria até um ótimo filme. E isso pode jogar a favor do filme a ponto do filme se tornar também um sucesso e abrir espaço para a continuidade da franquia. Como eu disse, eu tenho expectativas de que esse filme seja um grande sucesso, eu até apostaria que seria um dos melhores filmes do ano. Eu só não vou dizer que vai ser o melhor filme da Disney esse ano, porque esse ano a gente teve A Jovem e o Mar e Fora de Mim, que são 2 filmaços. Então não dá pra dizer que esse filme vai ser tão bom quanto esses. Mas eu bateria o martelo já de cara, que eu provavelmente vou gostar mais de Mufasa do que eu gosto de Divertidamente 2 ou de Moana 2. São filmes que têm os seus problemas pra mim. Eu falei de todos esses 4 filmes no canal, os links estão no card. Mas ainda assim, eu acho que Mufasa vai ser um grande filme, acho que vai ser um filme muito interessante. E já que eu falei de A Jovem e o Mar, vamos começar pelo ponto que menos me interessa nesse live action, um dos pontos baixos dele, eu diria, já antes do lançamento, que é o roteirista Jeff Nathanson. O mesmo roteirista do live action de 2019, que tem no seu currículo altos e baixos. Entre os altos, a gente tem inclusive o próprio A Jovem e o Mar, o filme recente da Disney. E ele também roteirizou 2 filmes do Spielberg, Prenda-me se for capaz e O Terminal, que não são 2 filmes conhecidos pelos roteiros, mas são filmes interessantes até, eu diria. Mas esse mesmo roteirista também tem no seu currículo alguns trabalhos bem meia boca, eu diria. Tem A Hora do Rush 2 e 3, Velocidade Máxima 2, Piratas do Caribe, A Vingança do Salazar, que apesar de eu gostar mais do que do primeiro, o roteiro realmente é qualquer coisa, então eu não diria que daria pra apostar no trabalho desse roteirista, apesar de não ser o trabalho que eu menos boto fé nesse projeto, que a gente vai chegar já na parte musical do projeto. Mas apesar de eu não poder prometer pra vocês que o roteiro vai ser bom pelo trabalho, pelo currículo do roteirista, eu posso garantir que o diretor sabe o que faz e pode transformar essa história, que de repente é só uma história mais ou menos, um roteiro meia boca, em uma grande história. É um diretor que sabe de storytelling, sabe contar histórias, estamos falando de Barry Jenkins.
Um diretor que é vencedor do Oscar pelo seu filme mais celebrado, que é Moonlight, inclusive naquele fatídico Oscar 2017 lá, o Oscar da confusão dos panfletos, que deram o prêmio pra La La Land, sendo que era Moonlight. Coloca essa cena aqui que é hilária. For Best Picture. Come on. La La Land. Depois de muito bate-boca... There's a mistake. Moonlight, you guys won Best Picture. Moonlight, Best Picture. Ué? E nesse mesmo Oscar, um de seus filmes roteirizado por ele, que é o Moonlight, também foi indicado ao melhor roteiro adaptado, e não é a sua única indicação nessa categoria, porque ele também foi indicado pelo seu trabalho em Se a Rua Below Falasse, eu acho que é isso o nome do filme. Portanto, no trabalho do diretor eu confio, e pelos trailers já dá pra perceber um pouco mais de mão, um pouco mais de cuidado, um pouco mais de uma direção criativa melhor desse diretor aqui do que teve o Jon Favreau no live action de 2019. Vendo os making-offs daquele live action, que inclusive eu também fiz vídeo no canal, você percebe que o Jon Favreau, ele queria buscar esse aspecto de documentário, era uma ideia dele, o objetivo dele era esse, né? E ele tentou isso até nos números musicais, não foi uma coisa que deu certo. Esse diretor, o Barry Jenkins, aparentemente ele já demonstra um pouco mais de cuidado melhor com as câmeras e os planos utilizados. Tem muito mais planos próximos dos personagens animados, inclusive pelo fato dos personagens serem bem mais caricatos nesse live action aqui, um acerto. Eu acredito que o filme está basicamente no mesmo patamar que Mowgli, o Menino Lobo, do próprio Jon Favreau, não mais naquele fotorrealismo excessivo de O Rei Leão, que praticamente tirou a expressividade dos leões, mas voltando, né, ele aproveita dessa expressividade maior dos personagens e dá mais close, sabe? Brinca mais com os sentimentos e foca mais nesses sentimentos, usando muito mais planos próximos, muito mais closes, planos detalhes, coisa que o Jon Favreau não utilizou tanto no live action de 2019, justamente por tentar buscar esse aspecto de documentário. Então era uma câmera mais distante, uma câmera mais escondida, uma coisa que eu não considero uma ideia interessante daquele trabalho, desse diretor. Eu acredito que o Barry Jenkins, agora tendo conhecimento dos erros do Jon Favreau na versão de 2019, pode aprimorar o que deu errado naquele filme. Aí eu falo de fotografia, eu falo de design de produção, eu falo até de color grading, né, que é o trabalho de cor do filme, e até na animação dos personagens, né, eles ficarem mais caricatos, mais cartunescos um pouquinho, para fugir ligeiramente desse realismo e trazer um pouco mais de expressividade e emoção. Isso, pelos trailers e pelas cenas que a gente já tem na internet, aparentemente o diretor conseguiu, e é uma das coisas que mais levanta as minhas expectativas para Mufasa, o Rei Leão. Fora isso, a gente tem que falar da trama, né? É uma trama que parece muito promissora. Eu não gosto da ideia de ser o Rafiki contando pra Kiara quem foi o Mufasa e o Taka. Eu sei que isso deve ser coisa que dura no máximo 5 minutos no começo e no final do filme, mas eu acho que a ideia de você ir direto ao ponto seria um pouco mais interessante, sabe? Eles meio que tentaram, eu tenho certeza que eles fizeram isso justamente pra aproveitar o elenco que fez o live action original, a Beyoncé, o pessoal que fez Timão e Pumba lá, que são engraçados, justamente pra tentar buscar o público de volta, mas eu acho que não é necessário. Mas de qualquer forma, tirando essa parte do Rafiki contando pra Kiara quem são Mufasa e Taka, a história do Mufasa e do Taka me parece muito promissora. Essa coisa da traição, sabe, da jornada de virada de chave do Scar, de uma pessoa boa e com boa índole e bons projetos, para uma pessoa ruim que tem ali as suas amarguras, e quais são as motivações para esse personagem ter se tornado esse vilão, coisa que a Disney necessariamente não fez, porque todas as vezes que a Disney dá foco para um vilão, a Disney humaniza os vilões, né? A Disney fez isso com a Cruella, fez isso com a Malévola, em filmes que eu gosto, mas são propostas bem diferentes. Ao invés da gente ver a humanização do Taka, a gente tá vendo a origem do vilão, e isso eu acho genial do ponto de vista da narrativa, da história, se for bem contada, se a narrativa for bem construída, né? Essa história me traz à mente o recente Transformers One, que é muito interessante. Eu acho que tem tudo para ter a mesma vibe, basicamente o mesmo estilo de filme, inclusive. Quem não assistiu Transformers One é um excelente filme, inclusive. E eu acho que se conseguir fazer bem essa história dos dois amigos, dois irmãos no caso, onde um sucumbe pro mal e o outro se mostra uma pessoa mais nobre, e essa jornada do herói que acaba se tornando vilão sendo bem construída, Mufasa tem tudo para ter uma das melhores histórias recentes, uma das histórias mais originais em qualquer filme da Disney recente desses blockbusters. Portanto,
Eu aposto muito no trabalho do diretor e na construção da história. É muito promissor, até porque também tem vários outros sub-arcos, tem toda a relação do Scar e do Mufasa com a Nala, que vai ser introduzida aqui, até o Rafiki, né? Tem aqueles outros vilões, né? Aqueles leões brancos com visual espetacular, inclusive. Então tem muito potencial, sabe? Nas pequenas coisas você nota que o filme tem um potencial de grandeza gigantesco e isso eleva muito as minhas expectativas. O elenco é interessante, eu não conheço necessariamente todos os atores envolvidos. Eu poderia falar aqui do Kelvin Harrison Jr., que faz o Taka, que acaba se tornando o Scar. Ele fez o Set de Chicago, fez 12 anos de escravidão, mas eu não necessariamente lembro dele nesses filmes, então eu não posso avaliar o trabalho dele. O mesmo vale para Tiffany Boone, que faz a Sarabi. Eu tinha falado Nala antes, né? Falei errado, é Sarabi. Ela tá no filme Midnight Sky, que é com o... Putz... Aquele bonitão lá, não é? Esqueci. Eu assisti faz tempo já, mas eu também não lembro dela, então não posso avaliar o trabalho dela. O único que eu me lembro muito bem é o protagonista aqui, que é o Aaron Pierre, que ele tá no filme do Shyamalan, que é aquele filme Tempo. O filme é pavoroso, mas ele me chamou bastante atenção, nem só pela sua atuação, mas sim porque é um pedaço de homem, né? Jesus Cristo, que é aquilo? Daniel, coloca imagens desse homem aqui para todo mundo poder admirar essa... Olha que negão! Isso não é ideia não, boy. Meu Deus do céu, deu até calor. Abre a janela. O menino é viado! O menino é viado! O menino é viado! Mas fora esse elenco principal, que eu não posso necessariamente avaliar tão bem o trabalho assim, a gente tem interpretando Kairos, que é um daqueles leões brancos que são vilões, o Mads Mikkelsen, e eu adoro quando esse cara interpreta vilões. Ele nasceu pra ser vilão, ele é um vilão, você olha pra cara dele, você não consegue imaginar esse cara fazendo carinho num gato. Esse cara tá matando o gato, sabe? Ele é um vilão. Então eu acho que tem muito potencial pra ser um bom personagem e eu adoro o Mads Mikkelsen. Então temos dois do elenco principal aqui, tá? Eu não vou falar do Rafiki, nem do elenco que volta, nem dos outros personagens. Mas desse elenco principal, eu gosto da voz do Aaron Pierre, e acho que combina até com a voz do nosso saudoso Darth Vader, esqueci o nome dele, meu Deus, que vergonha que eu esqueci o nome dele, que faz o Mufasa na animação, desculpa gente, Daniel colocou o nome aqui embaixo. Eu acho que combina, ele tem uma voz imponente, tal como o original. Eu também aposto bastante no Mads Mikkelsen como vilão, então posso dar um voto de confiança, inclusive, pro elenco. Mas como eu falei, de todas as coisas que envolvem esse projeto, algumas que me empolgam e outras que não me empolgam tanto assim, se tem uma coisa que me deixa dividido é o trabalho musical de Mufasa, o Rei Leão. O Rei Leão, a animação, a sequência, as duas sequências, inclusive, as séries, são reconhecidas pela sua musicalidade, até a versão de 2019. No meu vídeo que eu falei, comparando a animação com a versão de 2019, eu mencionei que, inclusive, eu gosto mais da trilha do live action de 2019, apesar de achar a trilha da animação excelentíssima. Trilhas de Hans Zimmer. E eu adoro as canções de ambos os filmes, eu adoro as canções de O Rei Leão 2, até algumas de O Rei Leão 3. Portanto, o que me divide aqui? Vamos tirar o elefante da sala logo de uma vez. A trilha sonora. A trilha sonora desse filme não vai ser feita pelo Hans Zimmer. No começo do projeto, chegou até a ser acreditado como compositor da trilha sonora o Nicholas Britell. Inclusive, ele ia colaborar com o Pharrell Williams, que provavelmente ia fazer as canções. Isso aí tá bem no começo, lá em 2020, quando foi anunciado. Eles, obviamente, não fizeram parte do projeto, mas eu apostaria, se fosse esses os nomes, que eu gosto do Pharrell Williams, e o Nicholas Britell, ele sabe fazer boas trilhas sonoras. Eu gosto muito do trabalho dele em Cruella, por exemplo. Então, eu apostaria, eu daria um voto de confiança. Mas, eles saíram do projeto, não assumiram, e quem assumiu de fato foi o próprio Hans Zimmer. E quando eu vi o Hans Zimmer aqui, eu falei, gente, é Hans Zimmer. A trilha sonora de Mufasa vai ser um espetáculo. Porém, o Hans Zimmer, recentemente, há alguns meses, ele abandonou o projeto, e quem assumiu foi um cara chamado Dave Metzger. E esse cara tem no currículo os excelentes, e eu estou sendo bem irônico aqui, Wish, Tarzan 2 e Irmão Urso 2. Putz! O trabalho dele é em produções para televisão, filmes para home video, e o seu trabalho de maior prestígio, o seu maior trabalho da carreira, é com a animação recente Wish, que tem como um dos seus pontos fracos a sua inexpressiva e esquecível trilha sonora. Portanto, você perder Hans Zimmer, não ter a oportunidade de ter um Nicholas Britell, para ter um Dave Metzger, ai, mas isso dói. Como dói? Como dói? Estamos falando de um Rei Leão, de uma franquia reconhecida pela trilha sonora. Como eu tenho medo de detestar a trilha sonora desse filme. Mas eu vou fingir que eu não sei dessa informação quando eu for assistir o filme, até porque na composição das canções nós temos o mestre, que tá fazendo uma falta danada pra Disney Animation, Lin-Manuel Miranda. Se você duvida que o Lin-Manuel Miranda vai fazer um bom trabalho, eu não preciso nem mostrar o currículo dele pra vocês aqui mais, né? Moana, Encanto, Hamilton, In the Heights e por aí vai.
Lin-Manuel Miranda. Mas se você duvida, talvez você ache, Lin-Manuel Miranda já deu o que tinha que dar, não vai funcionar em Mufasa. Houve um trecho de I Always Wanted a Brother. Um trecho, não é a música inteira, e esse trecho já é melhor do que a trilha sonora de Moana 2 inteira. E eu gostei da trilha sonora de Moana 2. Portanto, cara, eu já estou vendidaço para as canções de Mufasa, o Rei Leão. Fora isso, eu tenho contribuindo com a trilha sonora o Lebo Morac, conhecido por Lebo M, né? Lebo M, não sei lá como é que eles chamam o nome dele. Lebo M, letra M. E ele, além de ter colaborado com algumas trilhas sonoras da Disney, até do James Newton Howard, que é um bom compositor, ele colaborou em Dinossauro, Atlantis, o Reino Perdido. Ele também está envolvido com tudo que é relacionado ao Rei Leão. Colaborou nas outras trilhas sonoras também. E se você não sabe quem é esse cara, ele é o responsável pela voz de abertura de O Rei Leão. A primeira voz que você ouve quando você assiste O Rei Leão. É esse rapaz. Gente, não tem... Olha só a equipe responsável pelas canções. É um abismo gigantesco entre canções e trilha sonora. De qualquer forma, vamos fingir que a trilha sonora não é um problema e vamos apostar em Mufasa, o Rei Leão, porque temos Lin-Manuel Miranda colaborando com pessoas que colaboraram em toda essa franquia maravilhosa, musicalmente falando. Por essas e outras, eu acredito que Mufasa, como eu já disse, já deixei bem claro, tem potencial para ser um grande filme. Eu tô com as expectativas bem elevadas. É óbvio, eu vou tentar me limpar de expectativas para acabar não me decepcionando, mas eu me sinto no papel aqui, sinto a obrigação de tentar empolgar vocês para Mufasa, sabe? Tentar convencer vocês a abraçarem esse projeto. Eu acho que é um projeto que merece muito mais carinho, muito mais amor do que os live actions que a gente vai ter no ano que vem, até o live action de Branca de Neve, que eu também defendo, o live action de Lilo e Stitch, e outros projetos que a gente vai ter no ano que vem, e acho que é um filme que merece mais carinho até do que os filmes que a gente teve esse ano, no caso Divertidamente 2 e Moana 2, os grandes filmes do ano, né? Eu acho que merece carinho e esse filme não tá tendo a atenção que merece. Então, gente, vamos amar Mufasa. Eu tenho certeza que vai ser um filme que pelo menos vai tentar. E isso é uma coisa que tá em falta nos filmes recentes. Divertidamente 2 e Moana 2 não tentaram nada. Pegaram o que funcionou nos seus originais e copiaram, sabe? São copia e cola das suas versões originais. Eu falei dos dois filmes aqui, eu já falei um monte de filme, deve ter 38 cards aqui. Mufasa não, Mufasa vai justamente tentar acertar, tentar fazer algo diferente, tentar inovar, tentar ser alguma coisa, ser lembrado por Mufasa é Mufasa. Mufasa não é uma cópia de O Rei Leão. Isso eu acho muito louvável. Moana 2 é uma cópia do primeiro, Divertidamente 2 é uma cópia do primeiro, e foram amados. Gente, vamos dar a Mufasa pelo menos uma chance, porque pode ser que ele consiga nos surpreender, e é isso que eu espero muito dessa produção. Mas essas são as minhas expectativas. Comenta aqui embaixo quais são as suas expectativas para Mufasa. Nos Estados Unidos o filme lança no mesmo dia que Sonic, aqui no Brasil lança algumas semanas antes, 2 semanas antes, para ser mais exato. Mas enfim, comenta aqui quais são as suas expectativas, se você concorda comigo, se você discorda, os comentários estão abertos para vocês. Inscreva-se no canal se você é novo por aqui, para ajudar o canal dos Cinéfilos a continuar crescendo. Não se esqueça de deixar o like nesse vídeo, que é muito importante para contribuir com esse canal aqui. Vocês sabem, me siga nas minhas outras redes sociais para ter acesso a mais conteúdo, contato comigo um pouco mais próximo. E eu vou deixar aqui como recomendação os outros vídeos que eu fiz a respeito de O Rei Leão. Onde eu falei das sequências em especial, né, da continuidade da franquia, e o outro especificamente sobre as duas versões, a de 94 e a de 2019. São dois vídeos muito importantes para esse esquenta para Mufasa, então fica comigo no canal dos Cinéfilos. E por esse vídeo é isso. Muito obrigado, até a próxima e falou!